Então, a gente vai ligar 8 LEDs em série e a gente vai ver como que a gente consegue controlar esses LEDs e usando um componente novo que eu vou apresentar para vocês, tá? Que seria um data clock, basicamente. Que o que ele faz, né? Ele é um conversor paralelo, é um conversor serial paralelo. A gente chama ele de 74HC595, tá? É o nome desse componente. E para que ele serve, né? Então, a gente vai usar esse componente para a gente poder ligar 8 LEDs, tá? Assim, 8 LEDs eu poderia basicamente ligar cada um numa entrada digital da minha placa, certo? E controlar cada um deles com um código, tá? Mas, qual é a ideia dessa lição, dessa aula, né? É a gente entender esse novo componente, porque qual é a vantagem desse componente, né? Esse 74H595 conversor serial paralelo. O que ele faz? Ele reduz o número de entradas digitais que eu preciso usar da minha placa Arduino. Então, a minha Arduino, ele tem 12 entradas digitais, se eu não me engano, por aí. Se eu usar 8 só para LED, eu não consigo botar mais muita coisa, certo? Então, se eu usar esse equipamento novo que eu vou estar mostrando aqui para vocês, eu economizo entradas, tá? Eu posso usar apenas 3 entradas, que é o que eu vou usar, né? Entradas digitais para esse equipamento e ligar, então, 8 LEDs, certo? Então, é basicamente isso. A gente vai usar esse componente, então, para poder ligar 8 LEDs nele, em vez de ligar 8 LEDs diretamente nas entradas digitais da Arduino, e assim economizar entradas, tá? Então, o que a gente precisa para fazer esse experimento aqui? A gente vai precisar da nossa placa Arduino, que a gente sempre usa, a breadboard ou pilot board ou o nosso atalho para emendar os fios, LEDs 8, né? 2 de cada cor, 8 resistores de 220 ohms, um para cada LED. A nossa aqui está duplicado. O nosso novo equipamento, que é o nosso conversor serial paralelo, tá? Que é esse que a gente vai usar para economizar as entradas digitais da nossa Arduino e vários fios, né, para fazer essas conexões. Então, é um shift register. Então, ele é um registrador intercalado, vamos dizer assim, esse novo equipamento que a gente está vendo. Então, a gente vai usar 3 entradas, entrada 14, 11 e 12, tá? Então, ele tem esse registro Shift Register, ele entende, ele substituiria, ele tem esses pinos aqui, certo? E eles vão substituir as entradas digitais que seria da minha Arduino. Então, em vez de usar essas 8 entradas digitais, eu vou usar essas 3 vão na Arduino e essas 8 é a minha saída desse meu novo equipamento que a gente está vendo. Então, eu vou ter 8 saídas e eu só vou precisar usar 3 saídas da minha Arduino. E esse equipamento vai me fornecer 8. Então, eu vou controlar 8 LEDs usando apenas 3 conexões digitais ali da minha Arduino, tá? Então, basicamente é isso que ele faz. Para mais detalhes, vocês podem... Eu não vou muito a fundo nisso, tá? Eu vou mais para a utilidade disso aqui. Mas se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, é só falar comigo, tá? Então, é basicamente aqui. Esse aqui é o wiring diagram, que eu vou fornecer para vocês também. Que eu tenho aqui os meus 8 LEDs, tá? 2 de cada cor. Então, cada um desses LEDs vai ter que estar conectado num resistor, certo? Porque o LED não pode estar conectado direto na tensão, como eu já comentei com vocês. Então, todos eles vão estar, então, conectados a um resistor. Aqui tem 8. Todos eles vão fazer um circuito, passa pelo resistor. E a minha saída vai ser dado por esse nosso equipamento novo aqui, tá? O conversor paralelo em série, serial, tá? Então, aqui eu tenho todas os meus LEDs, eles vão estar passando por um resistor e a saída vai ser isso aqui, né? O nosso conversor serial, que vai se conectar então com a Arduino, tá? Então, esse aqui tem essas 3 entradas aqui, são desse equipamento, tá? E ele que vai conversar com a Arduino. E os meus 8 LEDs estão conectados nele, tá?
Então, 8 LEDs conectados nele, todos os LEDs têm que ter um resistor, porque senão queima, tá? E esse conversor vai conversar com o Arduino e assim eu consigo programar os meus LEDs, tá? Então, é basicamente, resumindo, é isso que a gente vai estar vendo, tá? Eu vou montar isso aqui. Como vocês podem ver, é um monte de conexãozinha. Então, isso daqui é mais chatinho de fazer, tá? Mas nada muito impossível. E também tem o código, certo? Então, eu vou ter o código ainda disso daqui, que vem também junto com esse manual. Então, eu só vou copiar e colar e vou dar uma mostrada para vocês também desse código, certo? E aí, se tudo der certo, isso aqui é a conexão, olha só, um monte de coisa, mas isso aqui eu vou fazer junto com vocês, tá? Vou fazer isso aqui. E se tudo der certo, eu vou estar ligando um LED desse de cada vez. Ligo esse, ligo esse, ligo esse, ligo esse, e aí desligo e começa de novo. E assim vai, tá? Ligando eles um de cada vez, fileirinha, em loop, tá? Então, esse é o programa, tá? O código vai pedir para um ligar de cada vez e ficar aí no loop. Eu poderia ter vários padrões de ligar esses LEDs, eu poderia ligar 2 por vez, eu poderia piscar 2 vezes esse, piscar 2 vezes esse. Eu tenho infinitas formas de fazer esses 8 LEDs piscarem em qualquer ordem, por qualquer tempo, tá? E eu consigo alterar isso no código, tá? Ah, eu quero que o vermelho pisque 2 vezes, depois esse pisque 2, depois esse pisque 2, depois esse pisque 2 e comece tudo de novo. Então, eu posso fazer do jeito que eu quiser, tá? Eu mexo isso no código. E o que está acontecendo aqui? Os 8 LEDs estão conectados nesse meu novo equipamento e ele justamente tem 8 saídas, tá? Convenientemente, ele tem 8 saídas. Então, eu vou botar 8 LEDs, usar as 8 saídas e ele vai estar, então, conversando com a minha Arduino e a Arduino vai controlar isso e isso vai controlar os LEDs, tá? Basicamente. Simplificando, né, gente? De uma forma muito simples, tá? Isso aqui. Então, esse é o esquema que a gente vai trabalhar. Sério? Certo? Então, vamos começar aqui. Vamos montar, então, esse nosso esquema de 8 LEDs ligados, tá? Um de cada vez, ligados a nosso 74H595, nosso equipamento novo que a gente está vendo aqui para economizar portas da nossa placa Arduino, tá? Essa é a nossa placa. Só lembrando que a gente tem 2 entradas para energia. Uma vem do computador e a outra é standalone. E aqui a gente tem tudo que a gente vai precisar para fazer esse experimento, né? Nosso equipamento novo, nossos 8 resistores, nossos 8 LEDs e muitos fios, né? Que eu mostrei para vocês ali. Vamos usar muitos fios, é bastante trabalho, tá? Então, aqui eu estou montando, certo? Conectando todas as portas, as saídas, as 3 saídas digitais que a gente vai usar, alimentação de energia, aterramento, tá? Então, estou conectando tudo isso. Meus resistores, que eu vou colocar também, todo LED vai ter que ter um resistor, por isso que eu tenho 8 resistores de 220 ohms. Eu não estou usando resistores de 220 ohms porque eu não tinha, então eu estou usando de 1K. Mas tudo bem, só vai ligar o LED um pouquinho mais fraquinho, alguns vão estar mais fracos que outros, tá? Porque tem uns que estão 220, outros que estão 1K. Mas tudo bem, o importante é ver que o LED está ligando. Então, aqui estão os 8 LEDs ligados em série. Aqui, então, eu estou fazendo a conexão desses LEDs com o meu 74H595. Então, estou conectando tudo ali. Os resistores também, lembrando que todo LED tem que ter um resistor, tá? Então, todo LED tem que ter um resistor, todos eles têm que estar ligados ali na nossa placa H595 e todos eles vão ter que estar de alguma forma ligados, né? E esse H595 tem que estar interligado na nossa placa Arduino, tá? Então, isso que é o importante aqui do nosso circuito. Então, ó, observem, vários resistores, todos os LEDs com resistor, tudo entrando ali na nossa placa, tá? Então, aqui vocês só estão acompanhando a montagem, certo? Eu botei aqui em fast forward para não ficar chato, né? Mas tá. Basicamente, eu estou seguindo aquele wiring diagram que eu mostrei para vocês, que inclusive vai estar disponível para vocês depois, tá? Então, eu estou seguindo aquele wiring. E aqui eu terminei. Então, tá tudo montado. Todos os resistores estão ali, ó. Vejam. Todos os 8 resistores ligados na nossa 74H595. Todos os nossos LEDs. As 3 portas digitais. Energia, terra. Então, tá tudo aí, ó. Ó, aí dá para ver melhor os resistores desse ângulo, ó. Vejam todos os resistores ligados. Todos os LEDs com fios ligados aos resistores e com saídas, tá? E o nosso equipamento está ali embaixo de tudo, né? Nosso 74H595,
que está fazendo essa ponte com a Arduino. Então, com a Arduino, a gente vai conversar com esse equipamento, nosso data clock, que vai controlar, então, os nossos LEDs, que vão ligar um de cada vez em fileirinha, tá? Então, vai ligar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e daí vai começar de novo, tá? Então, aqui é a nossa tomadinha, tá? Tá no positivo ali, ligado, certo? Tudo que vem dessa linha positiva é energia, alimentação de energia, tá? Então, a energia está entrando aí no nosso circuito, tá? Ela está entrando a partir desse fio vermelho que eu mostrei para vocês, esse primeiro aí que está ligado na tomadinha, e vai alimentar o nosso 74H595, e ele, então, vai distribuir toda essa energia passando pelos resistores, chegando nos nossos LEDs, tá? Usando um data clock. Agora, vamos botar isso no computador? Então, esse aqui é o código que a gente vai usar nessa nossa prática dos 8 LEDs, né, ligados no Shift Register, que é aquele equipamento, ou também data clock, a gente pode chamar, que é aquele equipamento que reduz o número de entradas que a gente precisa na Arduino, tá? Então, em vez de 8 entradas digitais da Arduino para eu poder conectar os meus LEDs, eu vou usar 3, porque eu estou usando esse equipamento aqui que eu estou apresentando para vocês, que é o 74HC595, tá? Então, esse equipamento aqui. Então, aqui eu tenho registrando as entradas que o meu data clock vai estar ligado na minha Arduino, e toda essa parte aqui é o código que vai controlar o meu Shift Register, tá? Então, todo esse código que vai controlar ele, aqui, por exemplo, o delay, que daí isso vai estar diretamente ligado com a velocidade que as luzes vão estar passando de uma para outra, tá? Então, é 500 aqui, poderia controlar isso aqui se eu quisesse, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia de qual é o código por trás dessa ligação, né, de um de cada vez, dos meus 8 LEDs. Mostrei o código para vocês, agora vamos fazer isso daqui funcionar. Vamos alimentar com energia nosso Arduino e com o código, tá? Conectando aqui com o computador, né? Vamos ver isso aí funcionar, ó. Uma de cada vez, ligando todas. Umas mais fraquinhas porque eu usei alguns resistores de 1K e vocês já viram por que a luz fica mais fraquinha, né? Eu expliquei para vocês na aula 2, certo? Então, um LED ligando de cada vez, deu tudo certo. Fizemos a conexão, então, do nosso novo elemento aí que a gente está estudando. E como a gente pode economizar portas da nossa Arduino usando esse elemento que se conecta com os LEDs. A gente aqui pode mexer no código, tá? No delay, que estava 500, eu botei 1500. Ou seja, eu estou fazendo um delay maior entre as luzes. Então, elas vão passar, ó, carregou. Vai mais devagarinho de uma luz para outra, ó. Devagarinho, devagarinho, ligou a verdinha, ligou a verdinha, ligou a amarelinha, ligou fraquinho a última amarelinha, volta. E assim vai. Mais devagar do que antes, porque eu mexi no delay. Então, assim, a gente pode brincar com o código e fazer alterações aqui no nosso sistema. Agora, então, na esteira da nossa lição 6, que eram os 8 LEDs, né, ligados no nosso equipamento novo, a gente agora vai ter vai entender um pouco melhor o monitor serial. A gente já viu o monitor serial na aula anterior, certo? Quando a gente estava falando do sensor de movimento, a gente estava vendo o monitor serial funcionando. Nessa lição aqui, a gente vai mexer, a gente vai botar um outro código para nosso mesmo circuito. Então, aquele circuito dos 8 LEDs, a gente vai manter, não vai mudar nada. A gente só vai mudar o código. A gente vai colocar outro código, carregar outro código na Arduino com aquela mesma montagem, tá? E daí o que vai acontecer? Em vez de eu ficar ligando uma atrás da outra e controlar a velocidade, né, que a ordem delas vai, a gente vai basicamente botar um código que eu vou usar então o monitor serial, e dessa forma, com o monitor serial, eu vou estar conversando com a minha Arduino em tempo real. Então, o que acontece? Eu vou abrir o monitor serial e vou controlar pelo teclado qual LED que eu quero ligar. Então, se eu botar, por exemplo, 0, eu vou ligar o LED 1. Daí eu posso digitar no meu monitor serial de 0 a 7. Então, cada um desses números vai representar um LED que eu vou ligar. Se eu botar o LED 0, ele vai ligar, então, o primeiro LED. Se eu botar o LED 1, o segundo, e assim por diante, tá? Até eu ligar todos os LEDs na fileirinha, tá? Então, basicamente, esse código
vai dar a informação para minha Arduino que se eu digitar esses números no meu teclado, eu vou ligar cada um dos LEDs. Então, é um código diferente, é uma dinâmica diferente do que o código anterior que a gente viu. Basicamente, então, o que a gente vai mudar é o código, tá? O sistema fica o mesmo, mas a gente vai mudar o código, tá? Então, a gente vai abrir lá o nosso Arduino, vai copiar e colar esse código, que é diferente do outro, tá? E quando a gente carregar o código na nossa placa, a gente vai entrar nessa setinha ali, que é o monitor serial, e daí a gente vai teclar os números para poder ligar um LED de cada vez, tá? Então, vamos fazer essa segunda parte, então, do nosso experimento da primeira parte da aula 4. Então, vamos ver funcionando esse nosso novo código de monitor serial, né? Vamos abrir ali, então, na lupinha o monitor serial. Aqui, eu vou botar primeiro um X clear. O X é limpar, tá? Então, o X limpa. Se tu tiver acendido algum LED, ele vai limpar tudo, tá? Então, aqui eu posso digitar, ligar o LED 0, ó, ligou o LED 0, tá? E assim sucessivamente, ó, agora eu liguei o LED 4. Eu botei o número 3, quer dizer que ele liga o LED 4, que foi o azulzinho ali, o segundo azulzinho. Ligou, tá? Aqui eu posso botar, ó, o 5, o 6, eu tô ligando todos, ó, 7, ó, liguei o amarelo, 6, né? Agora o 7, liguei o último amarelo, tá? E X, eu limpo, ó, tá tudo aceso agora. Fui ligando um de cada vez, fui digitando os números aqui no monitor serial e ligando. E eu posso limpar, o X, limpei, desliguei todos. Então, eu controlo como que os LEDs ligam aqui no monitor serial, essa ferramenta de monitor serial da Arduino. Esse código aqui que é diferente permite essa entrada, esse acesso ao monitor serial e o controle do meu sistema utilizando esse monitor serial, tá? Então, é bem bacana mostrar isso aí para vocês também. Então, para finalizar essa primeira parte da nossa aula 4, vamos falar de fotocélula. Então, basicamente, a gente vai ter o nosso mesmo esquema que a gente estava trabalhando até agora, que a gente trabalhou para ligar os 8 LEDs, um de cada vez. Depois a gente mexeu com o monitor serial para ligar um por vez, conforme a gente teclava um número pelo computador. E agora a gente vai ver a fotocélula. Como é que funciona? A gente vai botar outro código nessa nossa mesmo circuito e a gente vai adicionar uma coisinha mais nesse circuito, que é a fotocélula, tá? Então, é um resistor. O que é a fotocélula, né? É um resistor que depende da luz, que também podemos chamar de LDR, tá? Ele age justamente como um resistor, tá? Então, ele funciona como um resistor, só que a resistência muda em resposta à luz, tá? Então, ele vai ter uma resistência de mais ou menos 50 kΩ quando está escuro e vai ter uma resistência de uns 500 ohm quando está claro. Então, a resistência dele é muito menor quando ele está claro. Ele praticamente deixa passar a corrente livre quando está claro. E quando está escuro, ele tranca a corrente, porque ele tem uma resistência muito alta. Tá? Então, é basicamente assim que funciona a fotocélula. E a gente pode combinar essa fotocélula com um resistor, certo? Então, o nosso esquema vai ficar uma fotocélula e um resistor. Tá? Basicamente, a gente vai ligar uma fotocélula, um resistor, e vai conectar isso aí com a nossa Arduino, tá? Então, vai conectar isso com a fonte de energia que está alimentando esses LEDs, tá? Então, quanto mais energia tiver passando, ou seja, quanto menor a resistência, quanto maior a luz incidente na fotocélula, mais vai acender mais LEDs, tá? Então, é assim que vai funcionar o nosso esquema. O wiring é muito parecido, é tudo igual, só que aqui a gente vai adicionar essa parte aqui, tá? Essa parte aqui que é nova, que é a fotocélula, tá? Fotocélula ligada a um resistor, tá? Então, a alimentação passa pela fotocélula e a terra, tá? Então, esse circuitinho novo aqui de alimentação de energia do meu sistema de LED. Então, quanto mais luz tiver na minha fotocélula, mais LEDs vão ser ligados. Quanto menos luz, menos LEDs vão ser ligados, tá? Então, ela vai controlar a corrente que vai estar passando por esses LEDs, basicamente, tá? Então, a gente vai ter um código diferente para isso, que eu vou mostrar para vocês, tá? E esse aqui seria o esquema da fotocélula, tá? Basicamente, essa parte aqui, ó. Resistor, fotocélula e os fios interligando
para minha placa, tá? Que vai estar interligado com a energia que vai suprir esse sistema aqui, tá? Então, vamos ver isso aí como funciona. Então, montando esse nosso último sistema dessa primeira parte da aula 4, a gente tem a fotocélula, resistor e 3 fios. Basicamente é o que a gente vai precisar adicionar ao nosso circuito de antes, tá? É o mesmo com essas adições, ó. Os 3 fios, o resistor de 220 ohms, tá? E a nossa fotocélula, que é também um resistor, mas com base na luminosidade, tá? Quando ele estiver muito iluminado, ele vai ter uma resistência de 50 ohms. E quando estiver pouco iluminado, ele vai ter uma resistência de 50 kilo-ohms. Então, ele praticamente fecha o circuito quando ele não tem luz e abre quando tem, tá? E ela tem que ser usada, associada a um resistor, tá? Essa fotocélula. Certo? Então, montando assim esse sistema, né? Aterrando, ali eu fiz um aterro, esse fio preto é o aterro, ali eu botei o resistor, agora eu botei a fotocélula, fazendo circuito com o resistor, e aí a fonte de energia da fotocélula, tá? Então, esse é o circuitinho, ó, isso, liguei na tomadinha ali a fotocélula, certo? Então, a tomadinha tá ali no positivo, naquela fileira positiva, mudando a ordem ali de algumas coisas para caber melhor na protoboard, né, ajeitando ali, consertando algumas coisinhas, mas é basicamente fotocélula ligado no resistor, com uma alimentação entrando, né, na fotocélula, resistor e aterrando, tá? Tudo isso interligado com o meu sistema de LED. Lembrando, eu tenho que fazer essa ligação com o meu sistema de LED, tá? Então, ficou basicamente assim o meu sistema. Dando um zoom aqui, ajeitando para vocês enxergarem. Aí tá a minha placa, as minhas entradas da placa, tá? As entradas digitais, basicamente, que eu tô usando. Tá, ó. Aqui é a minha fotocélula. Na verdade, a minha fotocélula é uma entrada analógica, tá, gente? Tudo é digital de antes, até aqui tudo era digital, e aqui a minha fotocélula. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês, mas a fotocélula tá na entrada analógica, ó. Tô vendo ali, analog, do lado do power. Então, eu tenho as entradas alimentação de energia, que é o power. Eu tenho minhas entradas analógicas, que o código vai trabalhar com essas entradas analógicas, e eu tenho as entradas digitais, que era o que é ali em cima, que é o que a gente estava trabalhando até agora. Vamos ver então isso funcionando? Tá ali minha fotocélula, todos os LEDs estão desligados. Vou adicionar uma fonte de luz à minha fotocélula, a lanterna do meu celular. Ó, aproximando a lanterna do meu celular na fotocélula, vejam como os LEDs vão ligando, ó. Os LEDs estão ligando, aí eu saio com o meu celular e eles desligam. Eu aproximo a fonte de luz, que é o meu celular, ó, os LEDs ligam. Se eu deixo bem pertinho, todos ficam ligados, ó. Quando eu saio, eles desligam, certo? Ligam, todos os LEDs ali, a fileirinha toda, e vai desligando conforme eu vou me afastando com a luz. Esse é o experimento.